Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Sidney e hoje eu queria falar com vocês de um tema que provavelmente está causando muita dúvida para quem está estudando contabilidade e até mesmo para quem já é formado em contabilidade. A pergunta que muita gente está fazendo, mas está obtendo pouquíssima resposta. A contabilidade ela vai acabar por conta da inteligência artificial? Será que em algum momento os contadores eles serão descartados por conta da inteligência artificial, por conta dos procedimentos tecnológicos que estão avançando? Para você que está chegando agora, meu nome é Sidney Gomes e aqui eu falo sobre tudo. Especialmente falo também da carreira em contabilidade, mas falo de educação financeira, gestão, empreendedorismo e educação. Bom, vamos direto ao assunto. Mas antes, deixa eu pedir uma gentileza para você. Vamos seguir aquele protocolo. Se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, comenta aí que isso ajuda bastante o YouTube a entender que o vídeo está engajando, tá tendo engajamento com o vídeo e isso ajuda que o vídeo chegue em outras pessoas. Bom, primeiramente, pessoal, a gente precisa entender algumas coisas em caráter preliminar, tá? A contabilidade, ela é uma ciência. Grave isso que eu estou falando para você. Se você é estudante, ou se você se formou em ciências contábeis, eu vou pedir para que você pegue a sua carteirinha de estudante, pegue seu diploma, seu histórico escolar, seu histórico acadêmico, qualquer coisa, e você vai ver que a indicação do seu curso acadêmico tá lá, Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. Pô, Sidney, tá bom, eu entendi, mas o que você quer dizer? Quer dizer que a contabilidade, aqui e no mundo, ela é uma ciência, certo? E a ciência, meu caro, ela se transforma, ela tem novos conceitos, ela acaba criando uma nova adaptação, enfim, ela evolui, tá? Assim como a matemática, como a física, como a biologia e como tantas outras ciências que existem aí no mundo, tá? E de fato, a contabilidade é uma ciência porque ela tem um objeto de estudo. E qual que é o objeto de estudo da contabilidade? É o patrimônio. E aqui, se você é estudante de contabilidade ou se você já é formado, eu vou tentar nivelar todo mundo no mesmo assunto. Patrimônio, a gente sabe que é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Ativo, passivo, um menos outro, patrimônio líquido. Esse é o patrimônio, correto? Então a contabilidade, ela tem como principal objetivo, ela tem na verdade como principal objeto o patrimônio. E aí é que tá, tudo tem patrimônio praticamente. Então, desde quando a sociedade começou a se organizar como sociedade, onde a acumulação de bens, riquezas começou a acontecer, a contabilidade começou a existir de forma primitiva, certamente, não da forma como nós conhecemos hoje, mas quando você estuda um pouco de história da contabilidade, você vai começar a entender que desde a época dos escribas lá do Egito, a contabilidade já começava a ganhar sua forma primitiva, mas começava a ganhar sua forma passando aí pelo famigerado Luca Paciolo, o inventor da contabilidade, outras pessoas discordam, e até os momentos de hoje, tá? Então, qual que é o ponto aqui? O ponto é que a contabilidade como ciência, ela não vai sumir, ela não vai desaparecer. E aqui eu queria até contar uma história para vocês. Quando eu entrei na faculdade, já faz um tempo já, né? Tô falando aí, eu entrei na faculdade em 2008, me formei em 2011. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha um professor que ele falava que quando ele entrou na faculdade, já falavam que a contabilidade ia acabar nos próximos 10 anos. Por conta dos computadores, depois vem a época dos RPs, né? RPs é aquele sistema integrado que existe na empresa, que integra financeiro, com estoques, com contabilidade e tudo mais. Agora, com a parte de tecnologia, com a parte eu lembro que em 2010, ali, 2011, nós estávamos no ápice dos aplicativos, dos apps, então tinha também essa informação que a contabilidade ia ser totalmente automatizada, tal. E agora, estamos falando da inteligência artificial. O ponto é o seguinte, a inteligência artificial ela vai impactar diversas profissões. Profissões liberais, ou seja, aquelas que demandam um título acadêmico, contador, advogado, medicina também, por que não? Porque você vai ter procedimentos que poderão ser feitos de forma mais rápida, e aquelas profissões também que não têm um caráter liberal, né? Como, por exemplo, o pessoal que acaba atendendo em caixa de supermercado, profissões mais manuais que podem ser facilmente automatizadas. Eu moro do lado de um supermercado aqui de uma grande rede e eu lembro que tinha corredores e corredores de caixas, né? Hoje você tem lá um número reduzido de caixas
e você tem todos aqueles totens automatizados, onde você consegue passar ali e tudo mais. E leva-se o tempo de adaptação do consumidor, mas com certeza a adaptação acontece, né? O McDonald's é um exemplo disso e tudo mais. Então o fato é que a inteligência artificial ela vai impactar diversas profissões, não somente a nossa, tá? Perfeito. Então o que você precisa entender? A contabilidade é uma ciência social aplicada. Assim como a administração, assim como a economia. Então ela tem uma aplicação, ela é uma ciência que tem como objetivo ser aplicável, perfeito? E aí a gente tem que mudar o contexto para saber como a IA vai impactar a gente. Vai impactar na questão da aplicabilidade, certo? Então, você como contador, certamente, a gente tem lá das tarefas mais simplórias, vou pegar um exemplo aqui, imagina o pessoal do setor tributário. Eu lembro que meu primeiro trabalho, quando eu trabalhei num restaurante aí de rede, fast food, meu trabalho era lançar nota, cara. Eu tava no segundo ano da faculdade, eu lançava nota virada no Jiraya, parceiro. Era muita nota. E aquilo ali era extremamente exaustivo. Chegava uma hora que você bugava, porque você parecia aquele filme do Charlie Chaplin, que você ficava apertando o parafuso, eu ficava apertando o botão para lançar nota. Essas tarefas, certamente, serão extintas, e na verdade já foram extintas há muito tempo por conta de outras tecnologias. Algumas empresas menores, alguns escritórios de contabilidade ainda estão se adaptando, mas essas atividades serão extintas. Agora, veja bem, em um país como o nosso, o Brasil, o país é um país emergente. Assim como a Índia, a África do Sul, nós somos um país emergente. Existe um contexto econômico por conta disso. O Brasil, como um país emergente, onde nesse exato momento estamos passando por uma transição tributária extremamente complexa. Um país onde você tem um mercado de capitais no Brasil é extremamente tímido, pequeno, modesto, se comparado, por exemplo, com os Estados Unidos e outras potências do mundo. Temos no Brasil como maiores empregadores as empresas de pequeno e médio porte. Pergunto para você acha mesmo que a contabilidade, que o contador vai sumir? Não tem como. Não tem como, tá, pessoal? Não tem como porque, primeiramente, a gente está no caminho de desenvolvimento. Desenvolvimento de negócios, desenvolvimento estruturais, desenvolvimento jurídico. Então não tem como o contador ele não ser necessário, é impossível. Eu volto àquela história que eu falei para você do meu professor da faculdade lá em 2008, que falaram para ele que a contabilidade ia sumir por conta do sistema e isso não sumiu, ao contrário. Ao contrário, pessoal, eu acredito, existe uma matéria no Financial Times, quem não conhece, Financial Times é uma revista, não sei se ela é inglesa ou americana, eu sempre confundo, mas tem uma reportagem lá que fala que tá difícil você formar o contador. Acho que essa matéria é dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né, eles também precisam tirar o CRC, que é o CPA, né, que é o Certificado de Contador Público. E o processo lá, se comparado certamente com o Brasil, ele é muito mais rigoroso. Tem várias etapas dos exames e tudo mais. E o número de pessoas que estão aplicando para esse processo caíram, acho que de 2016 para 2022. Eu posso estar enganado com os números, tá? Mas eu quero só passar o conteúdo para vocês. De 100 mil aplicantes para 67 mil aplicantes, ou seja, está tendo um número menor de pessoas que estão se formando em contabilidade. Estão contadores habilitados, né? Porque lá a formação é um pouco diferente. O importante é você tirar o CPA. No Brasil eu não tenho estudo semelhante, eu não sei se está tendo um aumento, se está estável, não dá para saber. Eu não achei, eu até pesquisei no momento algum estudo semelhante e não achei. Mas o fato é, não tem como a contabilidade acabar, meus caros, não tem como. Eu acredito que, na verdade, vai acontecer exatamente o contrário, vai ser demandado muito mais contadores do que são demandados hoje, né? Mas com tecnologia artificial, mas eu escutei uma reportagem, alguém falando que a contabilidade vai acabar e tal. Meus caros, quando vocês escutarem uma mensagem dessa, façam a seguinte reflexão: quem é que está compartilhando essa mensagem? Pensem, tá? Porque quando alguém compartilha essa mensagem, eu gosto de classificá-las em dois grupos de pessoas, tá? Primeiro grupo, que eu posso incluir 98% das pessoas, são as pessoas que não sabem balhufas de contabilidade. Quando você pergunta para ele o que é contabilidade, a pessoa não vai saber responder. Ele vai dar um exemplo. Contabilidade é que o meu contador faz para não dar meu imposto de renda. E, gente, contabilidade... isso é 2% do que a contabilidade como ciência oferece, é muito pouco, tá? Então, o conhecimento comum das pessoas sobre contabilidade, da sociedade, pelo menos aqui no Brasil, ainda é muito raso. Da atuação do contador,
do profissional, o contador é muito raso. Então, quando, por exemplo, todo mundo lembra do contador na época do imposto de renda, mas poucas pessoas, isso a gente vê na própria mídia, quando você tem grandes eventos acontecendo no mercado de capitais, raramente você tem um contador ali sendo convidado para falar de um assunto polêmico. Eu lembro, no caso do impeachment da ex-presidente, da Dilma, e aqui, meus caros, certamente, sem entrar em critério A e B de partido, não é isso que eu quero falar, pelo amor de Deus. Mas quando aconteceu, o tema era contas públicas, certo? Contas públicas, esse era o cerne na questão praticamente, e eu não lembro de não ter visto nenhum contador sendo convidado para poder apresentar essa informação na grande mídia, nos grandes veículos de comunicação. Eu não sei, obviamente, se isso aconteceu em veículos menores, mas não tinha. E quem melhor do que um contador especializado em contabilidade pública para falar de contas públicas? Não tinha. A gente tem casos recentes agora, quando você tem, por exemplo, fraudes aqui de grandes bancos, fraudes de grandes empresas, o caso das fraudes americanas, fraude contábil, vou repetir para vocês, fraude contábil. Isso não sou eu que estou falando, está na mídia, já foi relatado, já foi confirmado. Eu não vi nenhum contador sendo convidado pela grande mídia para poder relatar o procedimento de fraude contábil, para poder explicar o que aconteceu de fato, como que a fraude foi estruturada. Eu vi engenheiro falando sobre, eu vi advogado falando sobre, eu vi jornalista falando sobre, mas nenhum contador especialista em fraudes, nos grandes meios de comunicação, tá? Que é uma pena, porque o contador é, com certeza, um dos melhores profissionais para poder falar de fraudes contábeis. Em relação à contabilidade, fraude contábil, deve ser chamado um contador para falar sobre o assunto, né? E isso não aconteceu. Então, existe essa ausência de conhecimento geral sobre a contabilidade da sociedade como um todo, né? Então, é por isso que existe essa comunicação indireta falando que a contabilidade vai acabar, porque as pessoas não sabem o que é contabilidade. Vocês entenderam o conceito? O contexto, na verdade? As pessoas não sabem o que é contabilidade. Então, elas pensam que o contador faz uma coisa bem simplória, uma coisa mais simples, na verdade, existe toda uma complexidade, né? E por saber da potência da contabilidade, da aplicabilidade da contabilidade como ferramenta, da criação de produtos oriundos da contabilidade, que as minhas empresas deram certo. Eu faço sim a contabilidade outsource, aquela padrão, abertura e encerramento de empresas, mas meu foco não é esse. Minha receita das minhas empresas, isso é muito pequeno. A minha receita vem principalmente de auditoria, consultoria e perícias, tá? E a perícia não judicial, porque as pessoas também não sabem como o perito pode vender bons produtos e serviços, né? A pessoa pensa, perícia judicial. Cara, perícia judicial também é uma fração do que pode ser explorado. Então não, pessoal, a contabilidade não vai acabar, o contador não vai ser descartado, é impossível que isso aconteça, tá? Salvem esse vídeo, voltem daqui a 10 anos e comentem, o Sidney estava certo, o Sidney falou aquilo lá e eu tô aqui ainda com várias oportunidades de emprego para trabalhar, porque o contador ainda é extremamente importante. Pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo mais longo, eu fecho os olhos assim para poder ver o quanto de minutos já se passaram do conteúdo. Então esse é o conteúdo de hoje, se você gostou, dá aquela força pro canal, dá um like, compartilha aí, comenta no canal, se você ficou até aqui, comenta camiseta. Se você ficou até aqui, comenta camiseta, e aí eu vou saber que você acompanha a gente até o final. Beleza, gente? Obrigado, até a próxima.